Os porteiros e os oficiais, capítulo 26. Também foram distribuídos porteiros dos coritas, Messelemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Messelemias, Zacarias, o primogênito, Gidiael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatinel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peulitai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que foram senhores sobre a casa de seus pais, porque eram homens corajosos e esforçados. Os filhos de Semaías, Otine, Rafael, Obed, Eusabade e seus irmãos, homens esforçados também, e Eliú e Semaquias, todos estes dos filhos de Obed-edom. Eles, com seus filhos e seus irmãos, homens robustos e fortes para o serviço, 62 de Obed-edom. Os filhos de Messelemias e seus irmãos, 18 homens valentes. De Oza, dos filhos de Merari, Siri, o chefe, embora não era o primogênito, mas seu pai o pôs por chefe. O segundo, Euquias, o terceiro, Debalias, o quarto, Zacarias. Todos os filhos de Osã e seus irmãos foram 13. Entre estes fizeram a distribuição dos porteiros, alternando os principais os varões na guarda com seus irmãos para servir na casa do Senhor. Lançaram sorte, o pequeno com o grande, segundo suas casas paternas, para cada porta. A sorte para a do Oriente caiu para Selemias, e lançaram as sortes para Zacarias, seu filho, conselheiro entendido, e saiu sua sorte para a do norte. Para Obed-edom, a porta do sul, e para seus filhos a casa de provisões do templo. Para Supim e Oza, a do ocidente, a porta de Salequete, no caminho da subida, correspondendo-se guarda com guarda. Ao oriente, 6 levitas, ao norte, 4 de dia, ao sul, 4 de dia, e para a casa de provisões de 2 em 2. Na câmara dos utensílios ao ocidente, 4 no caminho e 2 na câmara. Estas são as distribuições dos porteiros, filhos dos coreitas, e dos filhos de Merari, e dos levitas. Aias tinha o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas santificadas. Quanto aos filhos de Ladã, filho de Gerson de Ladã, os chefes das casas paternas de Ladã, Gersonita, foram os de Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, tiveram encargo dos tesouros da casa do Senhor. Dentre os Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzelitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era chefe sobre os tesouros. Quanto a seu irmão Eliezer, filho deste, era Rebias, filho destes, Jesaías, filho deste, Jorão, filho destes, e Cri, de quem foi filho Semolite. Este Semolite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros de todas as coisas santificadas que havia consagrado ao rei Davi, e os chefes das casas paternas, os capitães de milhares e de centenas, e os chefes do exército, do que haviam consagrado das guerras e dos despojos para reparar a casa do Senhor. Também todas as coisas que haviam consagrado o vidente Samuel e Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, e tudo quanto qualquer pessoa consagrava, estava o cargo de Selomite e de seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram governadores e juízes sobre Israel em assuntos externos.
Dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens de vigor, 1.700 governavam a Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e no serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe dos Hebronitas, divididos em suas linhagens por suas famílias. No ano 40 do reinado de Davi, registraram-se e foram achados entre eles homens fortes e vigorosos em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, eram 2.700 chefes de famílias, os quais o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés para todas as coisas de Deus e os negócios do rei. Outros oficiais de Davi, capítulo 27. Estes são os principais dos filhos de Israel, chefes de famílias, chefe de milhares e de centenas, e oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das divisões que entravam e saíam cada mês durante todo o ano, sendo cada divisão de 24.000. Sobre a primeira divisão do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e havia em sua divisão 24.000. Dos filhos de Pérez, ele foi o chefe de todos os capitões das companhias do primeiro mês. Sobre a divisão do segundo mês estava Dodai, o Aoita, e Miclote era chefe em sua divisão, na que também havia 24.000. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Benaia, filho do sumo sacerdote Joaida, e em sua divisão havia 24.000. Este Benai era valente entre os 30 e sobre os 30, e em sua divisão estava Amizabade, seu filho. O quarto chefe para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho, e em sua divisão havia 24.000. O quinto chefe para o quinto mês era Samute, o Israelita, e em sua divisão havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, de Tecoa, e em sua divisão havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibacai, o Zatita dos Zeraitas. Em sua divisão havia 24.000. O nono para o nono mês era Abizeer, o Anatotita dos Benjamitas, e em sua divisão havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maaraí, o Nefotita dos Zeraitas. Em sua divisão havia 24.000. Um décimo para um décimo mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão havia 24.000. O dudodécimo para o dudodécimo mês era Eldai, o Netofatita, de Otiniel, e em sua divisão havia 24.000. Os chefes das tribos de Israel. Também sobre as tribos de Israel, o chefe dos Rubenitas era Eliezer, filho de Zicri, dos Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, dos Levitas, Assabias, filho de Quemuel, dos de Arão, Zadok, Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, dos de Sacar, Unri, filho de Micael, dos de Zebulon, Ismaias, filho de Obadias, do de Naphtali, Jerimote, filho de Ariel, dos filhos de Efraim, Osias, filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sob de Zacarias, dos de Benjamim, Jaasiel, filho de Abner, e de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel.
Não tomou Davi o número dos que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor dissera que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começará a contar, porém não acabou, pois por isso veio castigo sobre Israel, e assim o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. Os administradores e conselheiros. Asmavete, filho de Adiel, tinha a seu cargo os tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, do que trabalhavam na lavoura das terras. Henri, filho de Quelube, das vinhas Simei, o Ramatita, e do fruto das vinhas, para as adegas, Zabide, o Sifimita, dos olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, e dos depósitos do azeite, Joás. Do gado que postava em Saron, Sitrai, o Saronita, e do gado que estava nos vales, Seufate, filho de Adelai. Dos camelos, Obil, o Ismaelita, das jumentas, Gedias, o Meronotita, e das ovelhas, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, varão, prudente e escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Também Atofiel era conselheiro do rei, e Usai, o arquita, amigo do rei. Depois de Atofel estava Joaida, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era o general do exército do rei.